Olha só, hoje a gente vai mergulhar numa história real, um estudo de caso de uma negociação que, sério, mudou completamente o jogo financeiro de uma pessoa. A gente vai ver na prática como é que uma transição bem feita do regime CLT, sabe, carteira assinada, para o modelo PJ como prestador de serviços pode transformar uma carreira. E o mais curioso é que essa história toda começa com um único número. Tudo começa aqui, com este número, R$ 1.692,64. Esse era o valor líquido, sabe? O dinheiro que de fato caía na conta no final do mês. Mas o salário bruto era muito, muito maior. E aqui tá a pergunta que motivou essa história toda. Pensa bem, com um salário bruto de mais de R$ 3.000, para onde é que estava indo quase metade do dinheiro? Pois é, a resposta, como muita gente já deve imaginar, está no famoso aperto do contra-cheque CLT. Vamos entrar então nessa primeira parte, o aperto do contra-cheque CLT. A frustração toda vinha daí. Porque, sabe como é? O modelo CLT tem aquela fama de segurança, né? Mas, na prática, os descontos eram tão grandes que o dinheiro que sobrava para viver ia diminuindo. E aqui está a prova. Se a gente olhar os detalhes, meu Deus, somando os impostos obrigatórios, como INSS e imposto de renda, com os custos que a pessoa ainda pagava pelos benefícios, o total de descontos passava de R$ 1.300. Tá aí a explicação de por que o salário líquido era tão baixo. O impacto no bolso era absurdo. Bom, diante desse cenário, não tinha muito o que fazer. A decisão foi radical. Ou a empresa topava negociar uma mudança no modelo de contrato, ou o único caminho seria pedir as contas. Era isso. As apostas eram altas. E a pressão agora estava toda na mesa da empresa. Parte 2, negociando a transição. E é aqui que a coisa começa a ficar interessante. Porque, claro, não foi um processo simples. A empresa, com aquele receio clássico de processos trabalhistas, fez uma primeira oferta que era, para dizer o mínimo, bem arriscada e que não resolvia o problema de verdade. Olha só a diferença. De um lado, a proposta inicial da empresa. Pagar R$ 4.000, ok, mas continuar descontando os benefícios desse valor. Isso criaria um modelo híbrido super perigoso, que poderia facilmente ser visto como vínculo empregatício. Do outro lado, a contraproposta foi firme. R$ 4.000 sim, mas líquidos, na mão, sem um centavo de desconto. A empresa que arca-se com os benefícios por fora. O ponto crucial aqui era esse, garantir um contrato PJ limpo, sem brechas. E agora, a melhor parte, o avanço analisando o acordo vencedor. Depois de muita insistência com a contraproposta de não ceder, veio a grande virada. A empresa aceitou os termos, e o que saiu disso foi um acordo simplesmente excepcional, que redefiniu por completo a realidade financeira dessa pessoa. E aqui está o novo número, R$ 4.240. Esse virou o novo valor líquido mensal. E por que não 4.000 redondos? Porque um reajuste anual, o dissídio, também foi incluído no acordo. A diferença entre o antes e o depois é simplesmente brutal. Mas a negociação foi muito além do salário e essa parte é incrível. Olha só o que foi garantido. Um 13º salário bônus, o reajuste anual, 20 dias de férias remuneradas e todos os benefícios, plano de saúde, odontológico, cesta básica, pagos integralmente pela empresa, por fora do salário. Conseguir essas vantagens, que são a cara da CLT, num contrato PJ, isso é algo raríssimo e mostra a força de uma negociação bem amarrada. Esse gráfico aqui, sinceramente, dispensa comentários. A comparação visual é impactante. De um lado, o salário líquido de antes, de R$ 1.692. Do outro, o de agora, R$ 4.240. Isso mostra de uma forma muito clara o sucesso financeiro gigantesco que essa transição representou. O ganho líquido mensal mais do que dobrou. Mas calma, a história não termina com mais dinheiro na conta. Agora vem uma nova fase, a nova realidade e a construção de uma rede de segurança pessoal. O foco muda completamente. Não é mais só sobre ganhar mais, e sim sobre gerenciar o que foi ganho. Porque no mundo PJ, a responsabilidade de criar a própria rede de segurança financeira é total. Então, o que é exatamente essa rede de segurança financeira? Bom, é basicamente a criação de um fundo pessoal, uma reserva, para substituir aquelas proteções que a CLT oferece, como o FGTS e o seguro-desemprego. No modelo PJ, essa construção é uma responsabilidade 100% individual. E para enfrentar esse novo desafio, o plano foi muito claro e disciplinado.
dedicar 30% da nova renda para, sistematicamente, reconstruir todas aquelas proteções financeiras que se perderam na transição do modelo CLT. Ok, vamos ao plano de ação financeiro. 30% parece um bom número, mas como isso funciona na prática? Vamos ver agora o detalhe de como esse dinheiro é dividido e para onde ele vai, com a missão de recriar aquela segurança do antigo modelo. Essa imagem aqui mostra a nova organização financeira de forma bem clara. Do total de 4.240, 70%, que dá uns R$ 2.968, viram o Prolabore. É o salário pessoal, para pagar as contas. Os outros 30%, ou R$ 1.272, vão direto para o que foi chamado de caixa da empresa, um fundo exclusivo para poupança e segurança. E esta tabela detalha exatamente o que acontece com aquele caixa da empresa. Dos R$ 1.272 guardados todo mês, 339 são para simular o depósito de 8% do FGTS, mais 135 para simular a multa de 40%. E o resto, quase R$ 800, vai para um fundo de emergência, que substitui o seguro-desemprego. É uma engenharia financeira pessoal para replicar, peça por peça, a rede de proteção da CLT. E o ponto mais importante é este. Isso não é só sobre guardar dinheiro. É sobre construir ativamente a paz de espírito financeira que o antigo emprego proporcionava. É tomar as rédeas e assumir o controle total da própria segurança. E a gente termina essa análise com uma provocação. A negociação foi vencida, o acordo foi um sucesso, mas a verdadeira vitória, aquela de longo prazo, depende de uma coisa: a disciplina para executar o plano. A pergunta que fica é, uma vez que a negociação está ganha, existe a disciplina necessária para manter o plano em ação e, com isso, garantir a segurança que foi tão duramente conquistada?